Então, olá, Ronald. É muito prazer estar aqui conversando com o doutor, os que estão nos assistindo, que eu conheci ele por conta da Força Médica Nacional, que é um grupo de médicos que fazem um trabalho totalmente voluntário em prol das pessoas que precisam ao Covid-19, certo, doutor? Muito prazer, muito obrigado, Sandra, pela honraria de poder estar aqui para poder ajudar a esclarecer alguns conceitos nesta pandemia. Obrigado pelo convite. Doutor Ronald, olha só, a gente está trabalhando já há um certo tempo, eu já conheço os posicionamentos que o senhor faz dentro da Força Médica, e eu gostaria de que a gente pudesse esclarecer para o pessoal, porque antigamente, quando se falava em Covid, a pessoa parava de sentir cheiro ou sabor, né? E hoje mudou um pouquinho o parâmetro dos sintomas de quem está com Covid, não é isso, doutor? Isso. Felizmente, essa nova cepa, essa nova variante, mesmo para pessoas vacinadas e não vacinadas, até com terceira dose, ou que já pegou Covid, ela está sendo uma cepa de malignidade leve. Está atacando mais assim, a garganta, intestino, as pessoas estão assim, com muito dor de garganta, outros com dor de cabeça, outros com diarreia. Felizmente está acontecendo pouca inflamação comparado com as cepas anteriores. Mas, claro, não é para se confiar, não quer dizer que não vai acontecer nada. Depende de vários fatores, da imunidade da pessoa, se toma suplementos, se tem doenças, se tem outras doenças junto, comorbidades, como se chama, né? Então, depende de vários fatores e também de tentar tratar o mais rápido possível com vários suplementos, várias coisas, para a pessoa se sair melhor. Ou seja, totalmente a favor de um tratamento no início dos sintomas, né, doutor? Isso. Então, assim, nosso conceito na medicina ortomolecular é que o corpo precisa sustento, suplemento para ele próprio se defender. Então, quanto mais cedo você der todos os suplementos necessários para o corpo, ele vai se defender melhor e mais rápido. Dar, por exemplo, só dipirona não adianta, porque você está só dando para febre, mas precisa outros suplementos. É igual quase que comer. Para comer, você precisa comer bem, precisa comer verduras, frutas, tudo, minerais, vitaminas. Quando o corpo precisa se defender de uma doença, você precisa dar vários tipos de suplemento para seu corpo defender, para que as células possam combater esse vírus. E tem que ser cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. É aquela velha história, né? Comecei a espirrar, estou começando com uma gripe, e a gente corre para tomar uma vitamina, para refortalecer, né? Não vou falar só fortalecer, é refortalecer o nosso corpo para que a gente possa se defender. Essa doença é a mesma coisa. Ou, por exemplo, um câncer. Um câncer, quanto mais cedo se trata, maior a chance de vida da pessoa. E não é porque você tem uma doença chamada Covid, um vírus novo, que a gente não tem que tratar logo de início, não é, doutor? Exatamente. Assim, eu tenho alguns pacientes que me ligam depois de 4 dias. E aí perguntam, e por que me ligou demorando tantos dias? Não, doutor, é que assim, eu comecei com esses sintomas, não sabia o que era, e fui orientado a esperar que fizesse exame de sangue. Só depois que fez exame de sangue, que aí saiu positivo, que eu estou lhe ligando. Então, isso não seria a conduta correta. O mais correto é apenas tenha os primeiros sintomas, mesmo sem confirmação, ligue para seu médico, deixe seu médico saber. Ele vai saber decidir qual é a doença mais provável e quanto mais cedo você for, mais cedo for tratado, você vai se sair bem melhor. Olha só, eu sou ferrenha defensora de ações aí, estou há 2 anos com essa briga, né, da Covid, que a gente tem que se prevenir e tomar
suplementos e até alguns medicamentos para que a gente pegar a doença. E meu cansado eu acabei pegando o vírusinho. Nada agradável. Por quê? Muita garganta dos olhos, né? Uma dor de cabeça, indisposição diferente. Bom, logo imaginando meu corpo preparado, eu já iniciei com muito de início logo indo para uma tempestade inflamatória. Medo da gente, o tubo. De ter medo. Claro. Exatamente. Então, realmente, o que precisa ser feito é isso aí. Logo que começaram a doença, uma vez que você tem o médico que está lhe assessorando e lhe diagnosticando, tomar de imediato aquele remédio para vermes ou aquele outro remédio que se usa também, né? E muitos suplementos. Seu corpo precisa vitamina C, precisa acetilcisteína, precisa vários tipos de suplementos para lhe ajudar a se sair bem. E tudo tem que ser ligeiro, rápido. Em 5 dias, se você demora, às vezes ligam no quarto, no 5º dia, aí o corpo pode estar muito inflamado. E aí sim, ser difícil de tratar, né? E dar muitas complicações. Quanto mais rápido tratar, sem dúvida, o paciente vai se sair bem melhor. O número de medicamentos também já não é mais aquele pouquinho. O número de medicamentos pós-4, né, da doença instalada, já não é mais aquele. Exatamente, é isso. No início a gente usa assim, mais vitaminas e suplementos, mas se a coisa complicar, aí vai ter remédios fortes, caros, talvez oxigênio, talvez hospital. Realmente, se você tratar cedo, assim, vai sair com uma receita mais leve, mais simples, e seu corpo vai se recuperar. Vai sair mais rápido, realmente. Sempre, qualquer tipo de doença, como você mencionou, se você tratar cedo, você vai se sair bem em qualquer tipo de doença. Não é a exceção o vírus do Covid. Tem que tratar cedo. Agora eu vou tocar numa as informações que vêm chegando em nós, população, né? Primeiro, a vacina, ela é ou não é experimental? Então, até onde as próprias publicações das próprias Big Pharma indicam, estas vacinas elas terão o estudo feito, finalizado em 2023. Então, qualquer tipo de medicamento ou vacina que está em estudo tem seu nome próprio, que se diz experimental. Então, não é ofensa de nada, é apenas o que é um tipo de remédio ou vacina. Ela é uma vacina experimental e ela terminará sua fase de estudo em 2023. Por enquanto, não se sabe. Ela poderá ser muito boa, poderá não ser, poderá ter efeitos secundários. Tem colírios que usamos no consultório para criança, onde é lançado, o laboratório lança, e muitas vezes só depois de 5 anos de ser lançado um colírio, imagina uma gotinha para o olho, só depois de 5 anos a gente pode usar em crianças. Então, uma vacina que vai ser injetada no seu corpo, que efeitos futuros terá? Pode ter uns efeitos imediatos, consequências, e os efeitos futuros. Então, se para uma gota apenas que é colocada, não é injetada, tem todo esse cuidado de passar quase 5 anos, por que para uma vacina poderia ser diferente? Eu, particularmente, continuo acreditando que ela está
como já é bem chamada, na fase experimental. E cada um vai ter a ciência de si, de poder decidir se quer ou não usar essa vacina experimental. É uma coisa particular. Sim, isso é muito importante a gente salientar, porque, assim, tem pessoas que estão confundindo a vacina com o remédio. Ela acha que a vacina é o remédio da doença. Na verdade, a vacina, ela se dá para prevenir a doença. Ela não é um remédio para curar a doença. Não é isso? Isso, exatamente. A vacina, por exemplo, da sarampo, é uma vacina onde você vacinou e acabou, não tem mais a doença. Mas não se pode usar essa vacina para tratar assim, vacina 1, vacina 2, vacina 3, e a doença nunca cura, não está curando, não está prevenindo. Essa doença, ela está mais fraca, porque ela está mais fraca por si mesmo, o vírus é mais fraco, e em segundo lugar, talvez porque nós, que já estamos 2 anos em contato com o vírus, estamos com mais imunidade. Então, são 2 fatores que podem ser digamos, o que conta para essa vacina, para essa doença estar fraca. Não obrigatoriamente ou necessariamente o fato de já ter mais vacinados. Pode ser apenas essas duas. A gente está mais forte e o vírus está mais fraco. Dizia a minha avó, deixa a criança brincar na terra porque pega imunidade. Então, aquela velha história, ela funciona também, pode estar acontecendo isso agora. Ou seja, quanto mais pessoas pegaram a doença, quanto mais contato você teve com ela, maior a imunidade natural que está sendo desenvolvida dentro da gente. Exato, exatamente. E você sabe que eu vi crianças nascidas na pandemia e elas me preocupam, porque essa criança, se eu vi algumas crianças de 1 ano, de 2 anos, chegando no consultório, e o primeiro que fazem é pegam e botam um monte de álcool na mão, já sai com álcool, então elas não estão pegando a terra, pegando as bactérias, e é a sua imunidade. Como é que vai ficar essas crianças 2 anos sem contato com os vírus, com as bactérias? O normal é ter que pegar para seu corpo desenvolver a imunidade. Então, temos aí também um problema futuro com essas crianças que estão se protegendo em excesso com o álcool. Isso me chamou uma atenção na nossa segunda situação aqui. Inicialmente, todo mundo sabe que o experimental está sendo de emergência, né? Não tinha outra coisa, vamos dar vacina na população. E desde o início foi falado, eu vi algumas entrevistas da OMS, entre outros, que isso não seria utilizado em crianças, mesmo porque as crianças não estão pegando a Covid igual os adultos, né? As crianças, a não ser aquelas que têm algumas comorbidades, assim como também os adultos. Claro, se você já tem alguma doença que está deixando não só Covid, mas diversas outras doenças, né? E agora está se imunizando crianças de 5 a 11 anos, né? E já se fala em imunizar bebês, que é muito. E isso, essa vacina atual, estão utilizando em algumas indústrias. É uma engenharia nova. Não é isso, doutor? Isto, realmente, o que podemos esperar de uma vacina que foi lançada na emergência, onde muitas vezes foram testes feitos apenas 2, 3 meses, 4 meses, e já começado a ser inoculado na população? Me parece assim, o que é um ato assim, de desespero, talvez de nós mesmos, do próprio povo, por desespero, assim, acredita no que quiser, né? E começa a pegar mesmo essas vacinas experimentais. Criança, eu posso falar assim, durante esses 2 anos eu atendi muito pouca criança e eu vi muito pouca criança hospitalizada em comparação com adultos. Nunca foi uma população afetada pela doença.
E agora, não sei por quê, mas eles querem embutir assim, as vacinas nas crianças, mesmo até ameaçando os pais. Felizmente, já vários colegas esclareceram que essas vacinas não fazem parte do rol de vacinas obrigatórias, não são vacinas obrigatórias. Qualquer pai que decidir não vacinar seus filhos não terá problema nenhum, porque existem leis que protegem direitos humanos que protegem a pessoa. É uma decisão particular da família e dos pais. Se o pai acredita que essa vacina deve ser usada por seu filho, está no seu direito, vacine. Mas se o pai acredita que vai ter mais riscos com uma coisa desconhecida, com uma vacina experimental, também está no seu direito. Aí ele vai poder fazer uso desse direito e denunciar os direitos humanos para não ser coagido e constrangido a vacinar. E isso que o senhor está falando é realmente, doutor, uma coisa muito importante. Por quê? Aqui no estado de São Paulo, eu sei que o doutor está falando do Rio Grande do Sul, não é? Isso. E aqui no estado de São Paulo, as crianças que não apresentarem essa vacina dentro das escolas vão ter problemas. Então, o que eu costumo dizer, né? Pai, mãe, eu sou mãe de 3 filhos. Então, eu costumo falar, eu sei, nasceram da minha barriga, eu sei o que é melhor para o meu filho. Neste momento, que meus filhos vacinassem. Então, eu procurei o quê? Ajuda médica. Eu pesquisei as comorbidades que meus filhos já tiveram para saber se elas fazem parte daquela negativa, ou seja, todo medicamento, não só essas vacinas, mas uma dipirona, qualquer medicamento tem os seus prós e seus contras. Então, eu verifiquei se na bula dessas vacinas tem algo que impede meu filho de vacinar e fui procurar ajuda médica. Mas você também pode, através do ECA, né, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, assim como as leis civis, como nós temos uma Constituição, né, procurar os seus direitos para que você possa manter o seu filho na escola e não ser obrigado a apresentar uma vacinação que é, de fato, experimental, principalmente, né, tem toda aquela situação antiga, não vou falar do passado, mas de Nuremberg, que fala que a gente não é obrigada a se expor a um experimento sem o consentimento. Não é, doutor? Exatamente. Os decretos e legislações estaduais estão abaixo da Constituição, do direito humano. Então, existem leis e Constituição acima de qualquer decreto dos prefeitos, governadores. E aí, o usuário, o pai e a mãe, vai ter que fazer valer seus direitos. Já até publicaram o número Disque 100, que é o número para você poder ligar para fazer valer seu direito e fazer as denúncias se for coagido ou constrangido para obrigar a você vacinar seus filhos. É um direito seu. Quem quiser vacinar, vacina. E quem não quiser também tem todo o seu direito e pode fazer essa denúncia quem estiver sendo coagido ou constrangido. Olha só, agora vamos passar por um outro lado, né? Suponhamos que eu vacinei e eu estou preocupada se essa vacina está ou não me causando algum mal. Eu estava assistindo uma live ontem de outros médicos que também são renomados, assim como o doutor, e eu vi uma palavra chamada dedímero. Opa, é novo aqui. Não... Isto. Então, que o doutor explicasse para as pessoas. Isto. Então, o dedímero, o dímero D, que também se chama, é um exame de sangue, onde esse vai ser um marcador da inflamação do corpo. Ele pode ter esse aumento em vários tipos de inflamação no corpo. Não é exclusivo do COVID, mas ele marca que o corpo está inflamado. Então, se a pessoa está se sentindo mal depois do COVID ou depois de uma vacina, é importante fazer exames de sangue, entre eles esse marcador inflamatório, que ele tem um nível.
E ele, claro, tem que ser solicitado por um médico e avaliado por um médico para ver o que ele vai fazer se achar que esses valores estão fora do limite. Ele vai ter que fazer um diagnóstico no paciente, conversar com ele, mas é interessante aprender essa palavra e solicitar para seus médicos, né? Se você está se sentindo mal após vacina ou após Covid, que ele pesquise esse exame de sangue, entre outros. Olha só como é importante. Como eu falei, eu tive a Covid, né? E depois que ela passou, eu fui fazer o meu exame de sangue, pedi um hemograma completo e o meu médico solicitou o dedímero. Meu médico, que na verdade é também médico da Força Médica, que é a doutora Jussara. Maravilha, beijo enorme por ela também. Muito e bom. Lá no meu dedímero, ela é ótima, e o meu dedímero deu o número 100. Mas eu, assim, né, meio como quem não quer nada, que a partir de 500 já é preocupante. O meu marido já deu 600 e alguma coisa. Ou seja, ele já teve a Covid, já saiu, já deu negativo, mas tem que fazer o tratamento ali pós, né? Pós-Covid. O meu já deu mais baixinho. Uhum. Inclusive, o doutor, né? O doutor aqui, doutor Ronald, ele me passou um rol de medicações, não é um medicamento, né? Mais ou menos. São situações, medicamentos, não sei se chamam de medicamentos, Suplementos de vitaminas, né? Medicina ortomolecular. Isso! Ah lá, tá vendo? Ele é muito chique. E já me passou um rol de medicamentos, né, suplementos, para que eu passe o pós-Covid, que também é importante, porque a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos escutando que ela tem que abandonar a saúde, né, doutor? Então, o Covid, como doença aguda, ele vai ter sua fase, vamos a dizer, até 15 dias. Depois, está calculado por estudos já publicados que 60% das pessoas que tiveram Covid vão ter sequelas, que se chama pós-Covid ou Covid longo. Ainda esse nome está sendo definido, mas é 60%, é bastante. Uns vão ter queda de cabelo, uns vão ter problema nos olhos, vão ter hemorragia nos olhos, interna, cegueira, vão ter problema no cérebro, falta de atenção, vai ter problema de fôlego no pulmão, vai estar endurecido, vai ter problema de miocardite, vai ter problemas assim, muitos. É uma descrição praticamente do livro inteiro. Pode atingir todo o corpo, essa doença, em 60% das pessoas. Felizmente, a maioria dessas sequelas vão ser leves. Uns vão ter só rinite, sinusite, tosse. Mas todas essas pessoas têm que estar atentas. Se ficarem debilitadas, é porque seu corpo ficou inflamado. O vírus, ele continua circulando e as citocinas, que são as coisas inflamatórias, digamos assim, substâncias inflamatórias, elas continuam circulando no seu corpo e destruindo suas células. Então, aí vem uma fase de tratamento importante, onde tem que suplementar e dar muitas vitaminas para essa pessoa. Essa é a fase do Covid longo, que não se confiem, não é só passar os primeiros 15 dias. Tem a segunda fase, que 60% das pessoas poderão ter. Isso. O senhor falou uma coisa, o doutor falou uma coisa que chama muita atenção. Principalmente as mulheres têm reclamado, que é a queda de cabelo. É inacreditável como cai cabelo durante a Covid e após Covid, mas volta, não é? Felizmente, volta. É bom assim dar os suplementos necessários, porque ele pode ser uma coisa permanente. Se a pessoa fica mal alimentada, não dando os suplementos necessários, pode danificar em forma permanente o bulbo do cabelo, né? E aí a coisa grave, né? Mas se você suplementa tudo,
se alimenta bem, aí, claro, vai recuperar como era antes. Eu costumo brincar que a Covid ela veio como uma cobrança da nossa conta. Em 1980, até meados de 90, a população em geral, ela não era tão fofinha, tão gordinha. Ela se alimentava melhor, ela se alimentava com comidas mais naturais, né? Aí, com 1980 e 90 para frente, entrou muitos fast food, as pizzarias, o refrigerante se tornou bem mais popular do que era, né? E a população teve muito mais acesso a essa comida rápida que a gente chama. E muito incrível, eu estava fazendo um levantamento e realmente a população, ela engordou mais, o nível de pressão alta, né, mediante a população mais jovem, também alterou, diabetes e todo esse apanhado de problemas de saúde que nós recebemos vamos colocar assim, da evolução da nossa espécie, agora está cobrando preço alto da gente, porque as pessoas que têm a saúde mais em dia, que praticam mais esporte, têm o hábito de andar mais, não de carro, mas sim a pé, né? E essa alimentação mais saudável, elas estão sofrendo bem menos do que essas pessoas que ficaram para trás, com exceção daquela segunda parte, de alguns atletas que estão tendo mal súbito, né? E isso é uma coisa intrigante, porque eles têm a saúde em dia, o exercício físico. Aí eu gostaria de esclarecer sobre isso. Nosso corpo é a evolução, como você falou, desde o homem primitivo. Então, a expressão de nosso corpo que somos hoje, ele foi moldado ao longo de milhões de anos. Então, se você percebe como era um homem primitivo, ele se alimentava da natureza mesmo, da caça, da pesca. Não existia o que tem hoje de comida. Então, essa é a expressão de nosso corpo, de nossa imunidade. Então, quando muda os hábitos e começa a pessoa a comer coisas mais fáceis, muito carboidrato, já está estudado que o corpo começa a ter mais ácido araquidônico e mais citocinas, que são substâncias inflamatórias. Então, a pessoa que está acima do peso, se fizer exames inflamatórios de sangue, ele vai estar inflamado já, antes de qualquer doença, já tem o corpo inflamado. Por isso que os obesos, diabéticos e outras doenças, eles foram mais facilmente atingidos pelo vírus e facilmente tiveram desenlaces graves, porque já é um corpo inflamado por ter mais ácido araquidônico e mais citocinas, mais graça no corpo. Agora, os atletas também são muito inflamados. Todo excesso é ruim. Não quer dizer que um atleta seja uma pessoa perfeita, não. Essa pessoa está produzindo excesso de radicais livres. Todos os dias fazendo exercício por muitas horas, tem o corpo muito inflamado também, se ele não fizer uma suplementação adequada com um médico adequado. Então, não é o fazer exercício e fazer todos os dias que vai deixar o seu corpo perfeito, não. Você tem que ter uma orientação e uma suplementação adequada para eliminar esses excessos de radicais livres. Seu corpo, cada vez que realiza exercício, produz radicais livres. Seu fígado, seu rim, vão dar conta deles. Mas se você faz excesso e excesso, ele não vai dar conta. Você vai precisar de substâncias para desintoxicar. E é o que pode estar acontecendo com alguns atletas. Eles estão acreditando que estão em boa forma física, mas não estão consultando com as pessoas indicadas, e seu corpo, na verdade, ele está inflamado por excesso de atividade física também. E ainda ele vai lá, cima, porque... Então, aí um corpo inflamado, né? Aquela reação, né? Coloca uma vacina que dá uma reação no corpo inflamado, soma as duas coisas e aí dá um desenlace fatal.
já é um corpo inflamado, é um corpo fácil de inflamar o corpo de um atleta. E por isso, os inúmeros relatos, toda hora, esportistas de todos os tipos, que a mídia não dá muita importância, chamam de caso isolado. Mas esses casos isolados eu nunca vi em 30 anos de medicina. Agora tem muito, muito, muito. Não são casos isolados. Não, não são. É que eles falam casos isolados, que um é lá no Japão, o outro é lá não sei onde, e falam em outros países, mas infelizmente aqui no Brasil está acontecendo muito. E não é isolado. Só que o problema é que falam do custo-benefício. Ah, mas vacinou 100 mil, morreu só um, não valeu 100 mil. Mas a gente sempre tem que lembrar que essa vacina não é para matar ninguém. Porque eu nunca vi ninguém tomar vacina de gotinha. Eu, por exemplo, nunca vi. Não sei se há casos, tá? Mas se houver, não chegou nos meus ouvidos. Não é isso, doutor? Pelo que foi publicado, com a vacinação do Covid, o número de complicações e efeitos secundários, comparado com 10 anos atrás, ele praticamente assim, é muito mais. Talvez 3 ou 4 vezes mais de efeitos secundários de vacinas que teve com outras vacinas no passado. Todo produto pode ter um efeito secundário, mas esse está tendo muito mais alto efeito secundário do que outras vacinas do passado já conhecidas e regulamentadas. Toda vez que a gente coloca a política na frente da saúde, né, a justiça na frente do médico, eles não têm formação médica. A formação médica, eu sou 4 anos em faculdade integral, a minha universidade era integral, eu estudava de manhã, à tarde e à noite. Ou seja, a gente sabe como é um estudo. A medicina é a mesma coisa, você tem que se dedicar. Quando você entra integralmente à faculdade, você fica na faculdade de manhã, à tarde, à noite, muitas vezes nos finais de semana, para poder fazer a sua carga horária, a sua experiência, a sua residência, enfim. Não é para amanhã ou depois chega um advogado, um juiz, sei lá, um político, que muitas vezes, né, aí eu sou obrigada a falar, hoje nas leis para você ser político, você não precisa ter estudo nenhum, só precisa saber ler e escrever. E é uma pessoa que só precisa saber ler e escrever é que está determinando qual a medicação que o paciente deve tomar. E isso daí é muito perigoso, é um campo minado. E eu imagino vocês, médicos, como estão se sentindo, porque vocês estão sendo, vamos colocar dessa maneira, impedidos de fazer a boa medicina por uma questão ideológica partidária. Não apenas de partidos, mas também mídia, indústrias, as big pharmas, indústrias farmacêuticas, isso é tudo muito complicado. Eu sou cirurgiã dentista, a minha área é estomatologia, câncer de boca, né? Patologias, eu estou íntima, e na boca ela também vem se demonstrando, né? Quando a resistência baixa, nós estamos tendo bastante casos de herpes zoster, coisa que antigamente era raro, né? Certo, doutor? Isso, realmente assim, essa, digamos assim, posição de jornalistas, juízes, falando na mídia, interfere muito, porque as pessoas olham TV, mas não sabem assim, que essa pessoa não tem o conhecimento suficiente para falar o que está falando sobre medicina. Então, realmente, tem que deixar os médicos falar da medicina, tem que deixar os juízes falar das leis, mas os jornalistas não podem falar coisas que não entendem e acabaram influenciando muito negativamente, divulgando excessivamente tome dipirona e vá para casa, o qual foi assim, digamos assim, a influência grave para poder ter um desenlace fatal em muitos milhares de brasileiros, infelizmente.
É muito triste. É cada um no seu quadrado. A odontologia dentro da odontologia, o médico dentro do quadrado, o médico, o juiz dentro do quadradinho da justiça e o político de preferência dentro da política dele. Olha, doutor, o senhor gostaria de falar mais algo que vem aí do seu coração para que essas pessoas que estão nos ouvindo saibam, aprendam a discernir dentro desse balaio de gato enorme que se transformou a nossa saúde para ela? Qual que é o conselho que o senhor pode dar aos pais, a essas pessoas que ficam perdidas quando elas começam com todos os sintomas e o médico fala, vai, dá dipirona e espera se piorar a volta? Qual que é o seu conselho como médico? Então, a minha mensagem final seria: ficou doente, mesmo que seja um pouco de febre ou esteja com a garganta irritada, iniciou o primeiro dia, não espere, busque médicos. Tem médicos de atendimento voluntário, tem médicos particulares, tem muitos médicos hoje no teleatendimento. Consulte com seu médico. Quanto mais cedo, melhor vai ser para você, para seus familiares, para suas crianças. E sobre a vacinação, pense bem, essas vacinas terminam a experiência em 2023. Será que vão ser seguras? Será que não vai ter algumas outras doenças que poderão causar no futuro? Pense bem e tome sua decisão. Obrigado. Obrigada. Olha, foi um imenso prazer falar com o Dr. Ronan. Ele é um médico maravilhoso. Ele já me ajudou muitas vezes. Eu aprendo muito com ele dentro da Força Médica. Quero deixar uma gratidão enorme para todo o pessoal que trabalha lá e principalmente pelo doutor que sempre tira seu tempinho para ajudar as pessoas gratuitamente através dessa força e principalmente hoje pela live que vai ajudar, eu tenho certeza, a esclarecer muitas dúvidas de pessoas que precisam de conselhos bons, conselhos médicos, conselhos pessoas que estudam e que conhecem toda essa situação de perto, que está convivendo com esses pacientes, como o Dr. Ronan. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, ouvintes. Ficamos à disposição. Espero que se cuidem todos. Saúde para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite.